Bom dia, gente. Eu me chamo Felipe de Souza Santos. Vamos iniciar então aqui o segundo conteúdo da parte de eletrodinâmica, que diz respeito a resistores. Ou nesse caso, vamos falar de um modo geral sobre resistência, porque resistores, ele diz respeito a um material eletrônico e resistência de um modo geral. E a gente vai ver sobre isso daí. Já se questionaram como, ou já se perguntaram, né? Como que um chuveiro elétrico ele funciona? Por que o chuveiro elétrico ele precisa da eletricidade? O que acontece ali dentro para ele esquentar a água? Será que ele esquenta a água simplesmente por milagre? Não é desse jeito que funciona. Vou desenhar um diagrama para vocês para que nós consigamos entender o princípio fundamental dos resistores e também do chuveiro elétrico, ou nesse caso, por que a lâmpada esquenta, né? Nós vamos ver isso daqui agora. Bem, nós vimos na aula passada que a corrente elétrica são os elétrons livres da última camada da eletrosfera que vai transitando de um átomo para o outro. Então nós temos um movimento ordenado desses elétrons livres que estão se movimentando. Só que a questão é o seguinte, eu vou evitar falar o seguinte, estou falando muito o seguinte, mas vamos parar um pouco para raciocinar. Toda vez que nós temos a passagem da corrente elétrica em algum fio, ou até mesmo, tente pensar em algum acidente envolvendo a passagem da corrente elétrica em alguém. Não sei, alguém pegou uma descarga elétrica muito forte. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa não queima? Ela não fica queimada, não fica fumaçando? E dependendo da quantidade de tempo que ela fica lá, ela simplesmente morre eletrocutada? Ela é queimada, infelizmente, né? Qual a razão física para esse fenômeno acontecer? Qual a razão física da corrente elétrica esquentar os materiais, esquentar o fio? Quando passa uma corrente elétrica muito forte, não sei se vocês já viram, né? Curto-circuito. Por que acontece esse tipo de acidente? Bem, como eu falei na aula anterior, a natureza ela sempre procura estar em equilíbrio. Sempre. Então a corrente elétrica naturalmente é impossível. A gente precisa de uma diferença de potencial. Se a gente deixar um fio de cobre em cima de uma mesa, naturalmente ela não vai gerar uma corrente elétrica. Não tem como, é impossível. Da mesma maneira como nós forçamos a corrente elétrica, os átomos eles vão reagir mostrando uma resistência a essa corrente elétrica. Então, vamos supor que nós temos um fio e esses pontos azuis são os átomos, tá? Então, nós temos elétrons livres viajando. No que esses elétrons eles vão viajando, eles colidem com esses átomos, tá? Estão viajando numa certa velocidade, inclusive é uma velocidade bem pequenininha, tá? Então, ele vai viajando e o elétron ele vai colidindo com esses átomos. Só que observem o seguinte. Eu tô falando o seguinte. Vamos tirar o seguinte. Observem a situação. Se eu tenho um elétron em movimento, que tipo de energia ele possui? A gente estuda na mecânica, na mecânica de que todos os corpos que estão em movimento e possuem massa, até os que não possuem massa, tá? Estando em movimento, eles possuem energia cinética. Então o elétron ele tem energia cinética. Só que no instante em que ele começa a colidir com esses átomos, essa energia cinética ela é convertida em energia térmica. Tá? Na verdade, isso não acontece apenas com os átomos. No caso da corrente elétrica, é óbvio, é mais visível, é mais notório, só que isso também acontece com qualquer tipo de colisão. Quando ocorre uma colisão, parte da energia cinética é convertida em energia sonora, é convertida em energia térmica. Só que no caso da corrente elétrica é algo mais escrachado, é algo mais notável, notório. E toda matéria apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. Sabe os materiais isolantes? A borracha, qual outro material isolante? Acho que vidro ele é um material isolante, mas vamos pegar a borracha. No instante em que esses elétrons eles encontram os átomos que compõem a borracha, os átomos simplesmente eles se recusam a transportar esse elétron. Então ele anula a corrente elétrica. Então a resistência ela está ligada justamente a isso. Agora os resistores, qual o papel dos resistores na eletrônica? Gente, os resistores
eles servem para limitar a passagem de elétrons. A gente viu na aula passada que quanto maior o número de elétrons passando em um determinado tempo, maior vai ser a corrente elétrica. Então vamos supor que eu pegue essa corrente aqui, tá? Vamos dizer que a gente tem uma corrente aqui e a gente tem um material que resiste a essa passagem, um material isolante. Não 100% isolante, né? Resistores, eles permitem a passagem da corrente elétrica, só que limita, diminui a corrente, né? Então vamos supor que a gente tem uma corrente, essa daqui tem 2 amperes, tá? 2 amperes. Então, amperes ou ampere? Vamos definir como ampere. E aqui eu tenho algum material que ele é isolante, tá? Não. Não vai corrigir? Pronto. Um material que é... Peraí. Um material que ele tem um papel de resistor, tá? Então, no instante em que essa corrente elétrica que tem 2 amperes passa por esse resistor, então aqui para esse lado passa uma corrente de, não sei, meio ampere. Então, o resistor ele serve para isso, porque nós temos tecnologias, aparelhos eletrônicos que são muito sensíveis. E não dá lá na usina hidrelétrica, ou sei lá, na usina nuclear, não sei, alguma coisa aí que gera a energia elétrica da sua cidade, o cara ficar ajustando quanto a corrente elétrica vai passar, por exemplo, do teu celular, para o teu computador, algum tipo de coisa. Tá bom? Então, a energia que entra na nossa casa pela tomada, ela passa por um resistor nos nossos eletrônicos, seja no computador, no próprio carregador de celular, não está aqui o carregador, né? O carregador de celular, ele tem um resistor dentro dele que limita a passagem de corrente para o celular, porque senão iria tostar o próprio celular. Então eu vou escrever a definição de resistores para vocês, tá bom? Então vamos lembrar que a diferença entre resistor e resistência. Resistência é uma característica intrínseca dos átomos. Eles sempre vão apresentar uma resistência. Apesar de alguns elementos terem a maior facilidade para gerar a corrente elétrica, como os ferros, né? É ferros que fala? Alumínios? Não sei, né? Ouro também é um ótimo condutor. Metais, não são ferros não, são metais. Os metais eles apresentam uma ótima condutividade, ainda assim eles apresentam uma resistência, mas é uma resistência pequena, certo? Eu dei um exemplo da corrente elétrica sobre o átomo que tem 20 elétrons na sua camada de valência. Aquilo dali é muito resistente, ele apresenta uma resistência muito maior. Então eu vou definir... sim, eu estava na definição, né? Resistores é o aparelho que limita a passagem. Resistência é a característica da natureza, tá? De resistir à passagem da corrente elétrica. Eu vou desenhar, ou eu vou escrever aqui para vocês. Então, tá aí a definição. O resistor é um componente elétrico que limita o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Ele serve para controlar a quantidade de corrente que passa, protegendo componentes sensíveis. Então, nesse nosso exemplo, vamos supor, aqui eu estou falando de corrente, né? Eu falei de corrente, mas vamos falar de elétrons, número de elétrons. Vamos supor que aqui passa 10 elétrons. E no que ele passa nesse resistor, só atravessam, sei lá, 3 elétrons, tá? Então ele limita essa quantidade, a quantidade de elétrons, consequentemente a intensidade da corrente elétrica. Então, a gente vai para a primeira lei de Ohm, tá? Que... eu vou escrever de vermelho, azul, melhor. A primeira lei de Ohm, ele serve para a gente calcular essa resistência. E outra coisa, tá? Os resistores, os componentes eletrônicos que estão presentes nos eletrônicos, eles são compostos de materiais que apresentam essa resistência, tá bom? Só para deixar claro, não lembro se eu falei isso daqui. Primeira, ficou grande, né? Lei de Ohm. Como é que se pronuncia aí? Ohm. É como se fosse Ohm, tá? Ohm. Ohm. Ou Ohm. Sei lá. Enfim, pronuncia do jeito que você quiser. Então, a primeira lei de Ohm nos permite calcular
a resistência de algum material, tá? De algum resistor, enfim, de algum material. Vejamos bem, a corrente elétrica ela só é possível por causa da tensão, por causa da diferença de potencial. Diferença de potencial e tensão, mesma coisa. Então, se nós possuímos tensão, nós possuímos uma corrente elétrica. Esses dois vão estar relacionados com a nossa equação. A resistência, ela vai ser igual... Que é ridículo. Não está mais voltando. Então, R... um R mais aceitável. A potência eu defini como V, mas a maioria dos livros utilizam a letra U. Então, vamos utilizar a letra U. U dividido pela corrente. Tá bom? E essa daqui... a unidade de medida, vamos lá. Diferença de potencial é dada em volts. E a corrente elétrica, a gente viu ontem, que é dada em ampere. Então, ampere. Só que, para resistência, a gente utiliza um símbolo, tá? Que é justamente ohm. Na verdade, é uma outra letra. Tá? Só que a gente fala ohm, por exemplo, 2 ohms, 3 ohms. Só que o símbolo que a gente utiliza é o do God of War. Esse daqui, ó. Só que eu não gosto de desenhar ele porque fica ridículo sempre. Eu nunca consegui desenhar esse negócio bonitinho. Aí eu sempre coloco OHM. Tá? Então, essa equação nos permite calcular a resistência. Se vocês observarem o seguinte, quanto menor a minha corrente, maior vai ser a minha resistência. E quanto maior a minha corrente, menor vai ser a minha resistência. Só que aí depende do potencial, né? Quanto maior o potencial, maior a tua corrente. Enfim, né? Uma coisa que eu parei para pensar agora. Certo. Então eu falei sobre a primeira lei de Ohm e a gente vai agora para a segunda lei de Ohm. Não tem muito mais o que falar, né? Essa é a equação. Segunda lei. Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é muito importante porque ela vai nos explicar por que as coisas esquentam quando se passa uma corrente elétrica. Então, como eu disse no começo da aula, os elétrons eles colidem com esses átomos, e aí no que esses átomos eles ficam agitados, aumenta a sua temperatura. Então, a segunda lei de Ohm ela vai explicar justamente isso. Quanto maior a temperatura, maior é a resistência. Mas qual que é a relação física disso? Observem comigo. Pensem no exemplo que eu vou dar. No raciocínio que eu vou dar a vocês. Se eu colido com um átomo, esse átomo começa a ficar muito agitado. E os seus vizinhos também ficam muito agitados. O que isso significa? Significa que esse elétron ele vai encontrar mais obstáculos. Então, no que ele colide em mais átomos, eles ficam mais agitados. Não é não? E no que ele vai ficando mais agitado, e o elétron ele encontra muita dificuldade para atravessar um fio, essa resistência do material que o material apresenta para a passagem do elétron é a resistência que aumenta. Tá? Então a temperatura está relacionada justamente por causa disso. Os átomos eles se agitam com mais intensidade, então o elétron ele apresenta mais obstáculos para ele ter que passar. Consequentemente, a minha resistência aumenta. Então isso significa, professor, que por algum motivo, um fio frio, nem sei se existe isso, né? Um fio, não sei, a menos 2 graus Celsius, ele vai passar a eletricidade com mais facilidade? Sim. É claro que vai perder algumas temperaturas, porque inevitavelmente ele vai acabar esquentando. Então a gente tem 3 condições para a minha resistência ela ser alta. Primeiro, quanto maior a temperatura, maior a resistência. Essa é a primeira condição. Eu vou escrever direitinho aí para vocês, tá? Segundo, quanto mais longo o fio, maior é a resistência. Eu vou estar explicando o porquê. E quanto mais fino o fio, maior é a resistência também. Então eu preciso dessas três condições
para que a minha resistência ela seja alta. Então, se eu tenho um fio muito longo e muito fino e muito... Tá caindo um toró aqui em casa. E muito quente, a resistência vai ser absurda. Então, eu vou escrever para vocês aqui. Então, vejamos a explicação da segunda condição. Por que um fio mais longo ele apresenta uma maior resistência? Pensem no seguinte, o que é mais... Tá, eu vou desenhar aqui para vocês. A gente tem aqui um fio, tá? E eu já vou explicar a terceira também. Eu vou pegar um fio bem fininho. Então ele está cheio de... Eu não vou desenhar porque é um pouquinho chato de desenhar os pontinhos assim com a canetinha. Então, o que é mais fácil de percorrer? Vamos nos colocar no lugar do elétron. É mais fácil a gente percorrer... digamos que a gente está numa rua bem fininha e cheia de obstáculos. A gente tem que correr, né? A gente está numa maratona, uma coisa assim. O que é mais fácil da gente percorrer? 5 metros de distância ou, sei lá, 100 metros de distância? Pra gente que é um elétron. Ah, não tá voltando, né? Obviamente, o mais fácil é os 5 metros do que os 100. Então, a mesma linha de raciocínio se aplica ao elétron. Quanto maior o fio, maior vai ser os obstáculos que o elétron vai ter que passar para chegar de um ponto A até um ponto B. Então, ele vai colidir em mais átomos. Entendeu? Quanto menor o fio, menos átomos eu colido. Quanto maior o fio, mais átomos eu colido. Agora, a terceira condição. Por que o fio ele tem que ser mais fino? Porque ele não tem muito espaço para colidir ou para viajar. Então, se eu tenho um fio muito grosso, eu tenho mais espaço do elétron para ele poder viajar de um canto a outro. Agora, se eu tenho um fio fino, eu limito essa passagem dele e, obrigatoriamente, ele vai ter que passar praticamente de um ponto A até um ponto B. Entenderam? Eu não sei se vocês já viram o resistor do chuveiro de vocês, né? Como é que é? O termostato, sei lá como é que é o nome que se dá. Se é resistor, se é resistência, não sei. Aí eu vou desenhar aqui pra vocês, eu já vi o meu. Ele é uma chapa, só que ele é cheio de mola. Mola, professor? Mola. Ele é cheio de mola assim, ó, grudadinho um no outro. E é um fio só. Eu acho que é um fio só. Faz sentido ser um fio só, né? Porque se é um único fio, o elétron vai ter que percorrer todo esse perímetro aqui. E a segunda condição é quanto maior o fio, maior a resistência. Enfim, eu não vou desenhar tudo. Então, o nosso termostato é um fio bem fininho e é todo enroladinho, um grudadinho no outro praticamente. E aí ele atende essas três condições. Porque se o fio é muito longo, ele tem mais obstáculos, então ele vai colidir em mais átomos. Se ele colidir em mais átomos, ele esquenta. Se ele esquenta, ele aumenta a resistência. E pelo fato do fio ser mais fino, ele não tem muito espaço para onde viajar. Então ele vai colidir com esses com os outros átomos. Enfim, cara. E aí, o que isso resulta? Em uma temperatura elevadíssima, o que permite a água ser esquentada. Então, a água, eu acredito que a água passa, né, por esses fios aí, ou sei lá, é só uma chapa e a água passa por essa chapa e a temperatura é transferida. É uma boa pergunta, eu não sei se a água passa por isso daí ou se não passa. Agora as equações. Vamos ver as equações que relacionam a segunda lei de Ohm, tá? A equação... Olha, a equação... Enfim, vocês vão ver só. Vou explicar. Para quem já estudou física ou quem é professor vai entender. A equação vai estar relacionada com o comprimento do fio, com a seção da área, né? Se é grossa ou se é mais fina. Com essa letrinha aqui que a gente chama de ρ. E ρ... Deixa eu descer um pouquinho aqui. Esse ρ aqui, ele é o quê? É a resistividade do material. Todos os materiais eles apresentam essa resistividade aqui, tá? Uns mais, outros menos, tá? O ρ ele está relacionado com uma propriedade intrínseca do material. Isso daqui é uma constante. Eu acredito que não muda essa constante. Interessante, vou pesquisar. Será que o ρ muda, a constante muda?
dependendo da temperatura. Tá, resistividade do material sim, só que, enfim. Então o Rho, ele será, deixa eu mudar de cor aqui. Eu vou pausar para escrever logo tudo. Então o Rho é a resistividade do material. Pelo menos no material que eu uso para ensinar os meus alunos, eles não mostram uma tabela. Mas a nível universitário existe uma tabela onde mostra a resistividade do cobre, do alumínio, do ferro, do ouro e tudo mais. Se eu não me engano, do ouro, ele é o menor de todos. O que isso significa? Que o ouro, ele apresenta menos resistência do que o cobre. Então ele é um condutor de eletricidade melhor do que o cobre, só que ele não tem a mínima condição de usar o ouro em vez do cobre, né? Eu ia falar alguma coisa para você. Sim, sobre essa equação aqui. Por que geralmente a gente coloca o Rho na frente? Então fica Rho L A. Não tem como, né? Aí para evitar esses tipos de piadinha com os meus alunos, eu coloco L sobre A vezes o Rho, para evitar qualquer tipo de palhaçada. Então L é o comprimento, A é sobre a área e Rho é Rho. Uma outra equação que a gente pode utilizar é a variação dessa... então varia sim a resistividade. Eu acredito que a resistividade do material mude. Pô, você é um professor de física e não sabe disso? Gente, eu não sei de tudo, né? Uma outra equação é avaliar a variação da resistividade. Não tá indo, né? Porque eu não sei. Então a gente tem delta, vai corrigir? Corrigir. Delta Rho, variação de Rho, que vai ser igual. Tá certa essa equação? Gente, eu já vou colocar a equação direta aqui. Fazer o seguinte. Rho é igual a Rho0, tá? 1 mais alfa delta T. Ok? Então, Rho0 é a resistividade do material a 20 graus Celsius e alfa é o coeficiente de temperatura. Então, Rho0... vou dar um pausa aqui para poupar tempo, né? Então, esse é o coeficiente de fato. Rho, né, pela própria equação, ele varia dependendo da temperatura, não é uma constante, como eu havia afirmado anteriormente. De maneira análoga a essa equação, eu posso escrever a resistividade dependendo da temperatura também. Então a gente tem a resistividade a uma temperatura de 20 graus Celsius. Enfim, do mesmo modo como está aqui, eu escrevo a minha resistividade dessa maneira. R é igual a R0 de 1 mais alfa delta T. Ok? Então, de um modo geral, o que é a resistividade? Qual que é o papel fundamental dela? Passa menos elétrons pelo resistor. Então, ele está num cobre e passa num material que apresenta uma maior resistividade. Então, o resistor ele serve justamente para isso. E os elétrons eles perdem energia ao passar pelo resistor. Então, gente, essa foi a primeira e a segunda lei de Ohm. Esse é o papel da resistividade de todos os materiais, tá? E nos próximos vídeos eu vou estar resolvendo alguns exercícios envolvendo justamente a primeira e a segunda lei de Ohm, certo? Tem um gráfico também, só que eu particularmente não vou passar esse gráfico não. Quando for necessário eu explicar alguma coisa no gráfico, eu explico. Então eu agradeço pela paciência de vocês. Até a próxima. Falou!